Académica, a promover mentes brilhantes dentro e fora das instituições de ensino em concurso à ciência, onde quem ganha é o conhecimento. Roda Académica, criando a interação entre as instituições sociais de formação do caráter dos indivíduos. Roda Académica, às segundas-feiras, às 16 horas, na Rádio Cairós. Cidade, boa tarde, 16 horas em todo o espaço nacional. Este é o programa Roda Académica, estreia hoje na Rádio Cairós. É com grande prazer que estamos aqui a levar até si este que será um programa que passará todas as segundas-feiras das 16 às 17 horas. Tal como já disse o indicativo, a ideia é trazer aqui uma interação entre a sociedade e todos os outros setores que têm a responsabilidade de construir o ser humano cheio de conduta, o homem do amanhã. Nós vamos trazer aqui conversa aberta, não é? Onde traremos aqui profissionais de distintas áreas para conversarmos um bocadinho sobre o que acontece dentro e fora das instituições de ensino e também, especialmente, dentro da sociedade. Traremos aqui também figuras académicas, estes trarão os seus testemunhos sobre a evolução e sobre o desenvolvimento da formação na sua vida. Traremos também factos curiosos, obviamente, é aquela rubrica que trará alguma coisa nova para si. E o ponto mais alto é o mais saber. Na segunda hora do programa vamos ter o mais saber com estudantes que vêm de diferentes instituições de ensino. E hoje nós vamos ter aqui a representar o Instituto Técnico Privado Bem Dizer, 4 estudantes que aceitaram o desafio de poder trazer para aqui o seu conhecimento, mas no fundo de tudo nós não estamos aqui colocando à prova ninguém, nós traremos aqui de facto aquilo que é o mais importante, o conhecimento em cima de tudo, quem ganha realmente é a ciência. Aqueles que tiverem a oportunidade de passar para uma outra fase, bem haja, não é? E agora aqueles que não conseguirem deverão trabalhar melhor para que na próxima consigam também atingir as próximas fases. A produção deste programa está a cargo da GIC Media, com uma coprodução da Ileve Comunicação. Reportagem e também assistência de produção é de Joaquim Bavungo. Quem está na técnica é o Gildo da Graça, apresenta com muito gosto o Dário dos Santos, a.k.a. o Mr. Bouncito. Vamos ao momento musical e já voltamos para a primeira rubrica do dia, Conversa Aberta. Roda Académica, um espaço de interação entre a academia e a sociedade, dando oportunidades a assuntos inerentes para a construção do homem do amanhã. Roda Académica, pela descoberta de talentos juvenis, despertando a investigação científica. Roda Académica, às 16 horas, na Rádio Cairós, todas as segundas-feiras. Ok, SSP, Afroman, vocês já sabem como é que a cena funciona. O vencedor é aquele que se levanta e continua a caminhar, todas as vezes que for caindo, sim, até a conquista final dos seus mais nobres objetivos. As teorias são perfeitas, mas na prática da vida muitas coisas são incertas. Estabelecemos várias metas, mas as metas por si só não acontecem facilmente, man. Porque esta life não é fácil para ninguém. Man, you understand? Muitos se conformam e não conseguem. E quem não sabe que esta vida é comparada a uma avenida com descidas e subidas.
metas, tá apanhado, man. Nada nos é dado de bandeja. Se queres vencer na vida, meu irmão, malembe. Se devagar se vai ao longe, o hábito é que faz o monge. Meu irmão, levanta e vai bombar. Tem água mole em pedra dura, man. Bate, bate, bate tanto até que fura, man. Tem, essa vai pro meus soldiers. Essa é a life. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Eu queria ter good life, tipo Puffy, ter um drive ou um X5. Até parece noia, mas não, o pobre também sonha. Zungueiro ou lavador de carros, já não é de se ter vergonha. Emprego não tá vago. Eu trabalho pra 18, meu salário era mais escrito que a folha 8. Na casa de renda onde eu vivia, e o dono fazia, todo mundo via. Bastava só comprar uma geleira, a renda subia. Puxa, posso ser um lobo, mas não sou pateta. Tentei ser ambulante, de tanto fugir fiscal, virei atleta. Hoje eu passo na TV, quem me viu, quem me vê. Que seja pela necessidade ou pela via de fé. Não importa o nome nem a origem das forças que nos obrigam a ficar de pé. Às vezes nem preciso ver pra crer. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Viver é sofrer ao mesmo tempo, compreender que quedas na vida são feitas para se vencer. Que por mais que exista conquistas, nunca desista, porque quem tem hoje amanhã não tem. E muitas vezes errei, com eles aprendi, muitas vezes acertei, até que hoje compreendi que fácil é morrer porque é difícil viver. Existem coisas nesta vida que não devemos esquecer. Como o sucesso, como pessoas falsas, como a alegria, como coisas amargas, como o fracasso, meus manos. São muitos anos de planos, alguns causaram-me danos, para continuar onde estamos, para alimentar meu tutano e realizar os meus sonhos. Sem sacrifício não há sucesso, meus manos. Cada um de nós, nigga, carrega um dom. Se tropeçares nesta vida, nigga, keep it strong. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Oh, vais conseguir, nada cai do céu. Oh, vais conseguir, tenta daqui e dali, não desista. Roda Acadêmica, um espaço de interação entre a academia e a sociedade, dando oportunidades a assuntos inerentes para a construção do homem do amanhã. Roda Acadêmica, pela descoberta de talentos juvenis, despertando a investigação científica. Roda Acadêmica, às 16 horas, na Rádio Cairós, todas as segundas-feiras. Olha, nós já estamos de volta nesta primeira parte, onde teremos conversa aberta. Já temos aqui os nossos convidados para esta conversa aberta da primeira edição do Roda Académica. Vou dar as boas-vindas aos nossos convidados. À minha esquerda está o docente Otávio dos Santos. Boa tarde. Muito boa tarde, muito boa tarde. À minha direita está o Lionel Paulo, também é docente do Instituto Técnico Privado Bem Dizer. Boa tarde. Boa tarde, caros espectadores. Vamos aqui abordar tema inerente à sociedade e fiquem ouvindo do outro lado.
Muito bem, está também o Francisco Tchinjumbila, ele que é palestrante, é jornalista, não é? E está aqui também para prestar o seu conhecimento ao tema que se impõe. Boa tarde. Muito obrigado. O meu boa tarde extensivo a todos os ouvintes desta rádio. E boa tarde, Mano Dário. Muito bem. Muito obrigado por vocês terem aceito o nosso convite. Então vamos à primeiríssima questão em volta deste tema. Primeiro, atualizarmos os caros ouvintes, nós hoje vamos falar sobre orientação vocacional. O que é isto, orientação vocacional? Quem precisa, a importância que tem para a vida do indivíduo. No entanto, vou deixar aqui as palavras para os nossos convidados. Vocês querem começar por onde? Vamos começar aqui pela direita, Tchinjumbila. O que é que vocês nos trazem? O que é que lhe apraz dizer sobre vocação ou orientação vocacional? Bem, na verdade, todo ser humano, por inerência das próprias inerências, já nasce com alguma habilidade, mas a mesma habilidade precisa ser desenvolvida. Dali surge a orientação vocacional. Dentro da orientação vocacional, nós vamos encontrar alguns agentes como mentores. Para começar, mentores. Quando estamos a falar de mentores, estamos a indicar professores e outras referências que vão moldar aquilo que é a mente para a ação do próprio homem. Na verdade, é isto. E dentro da própria orientação vocacional, vamos encontrar a descoberta do próprio homem. Porque o homem, no seu processo de crescimento, seja do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista fisiológico, precisa, na verdade, introduzir-se numa sociedade. Correto. E essa sociedade é que vai lhe direcionar a chegar onde pretende chegar. Muitas vezes nós entendemos que nós somos produtos da própria sociedade. Imaginemos, hoje o companheiro Dário é jornalista. Se calhar se nascesse, por exemplo, no Brasil, se calhar não seria jornalista, seria uma coisa diferente. Ou talvez seria jornalista do Brasil. Não, futebolista. E na verdade, a própria geopolítica, a própria circunscrição em que o indivíduo vive e cresce vai influenciar significativamente no tipo de indivíduo que a sociedade vai receber. Então, hoje por hoje, o Dário dos Santos, os meus companheiros aqui, são o que são fruto do quê? Fruto de alguma influência social. Não é porque o indivíduo tornou-se aquilo que é porque foi sua livre vontade. Não, muitas vezes nós somos produtos daquilo que a sociedade nos vai influenciar, as nossas relações humanas, com quem nós andamos. Não é? Então é exatamente isto. Muito bem. Todo estudante, toda pessoa que é amante do saber precisa necessariamente ter o conhecimento de que para se tornar alguém ou para ser orientado vocacionalmente é necessário ter mentores, é necessário ter referências. Muito bem. Vamos também passar aqui o microfone, a palavra ao Leonel Paulo. Não é? Tem alguma coisa a contribuir, obviamente. Esteve aí a falar, e muito bem, o Francisco, sobre as referências que muitas vezes nós temos. Olhando na sua perspectiva e falando já assim de mentores, nós começamos por olhar aqueles que são os elementos preponderantes, os básicos. Estamos a falar dos pais. Obviamente, ali obrigamos essas figuras a serem exemplares para os indivíduos. Comunga com esta ideia ou nem por isso? Sim, corroboro desta ideia. Mas antes de falar sobre os pais encarregados de educação e professores como modelos do processo de orientação e vocação profissional, deixa-me ainda falar do que é orientação e vocação profissional. Segundo o nosso doutor Carlinhos Zassala, um dos precursores da psicologia em Angola, definiu como orientação profissional escolar como caminho de treinamento a uma criança, estudante ou profissional. Mas aqui tem duas palavras que nós temos que entendê-la perfeitamente. Primeiro, temos vocação. O que é a vocação? A vocação é um reflexo nato, como aprendemos em psicologia. É aquilo que a pessoa nasce com ele. E aqui podemos falar, por exemplo, de um jogador, Lionel Messi. Ele nasceu com a inteligência desportiva, futebolística. Ele joga como que alguém que viu a bola como seu primeiro instrumento de uso. E o que é, na verdade, profissional? Bem,
todos nós passamos em uma academia, quer ela uma escola, universidade, um centro de formação de artes e ofício. Esse treinamento que a pessoa vai recebendo é que vai assim proporcionar e tornar o indivíduo instruído e profissional. Agora, respondendo à pergunta do nosso caríssimo Dário, quais são os modelos inerentes na formação profissional escolar? Ainda este manual, faço referência a este manual porque é o primeiro desde 2003 e a segunda edição foi tirada em 2012 como livro usado nas academias. Por exemplo, estudamos psicologia e educação, tivemos orientação vocacional profissional com este manual do Dr. Carlinho Zé Sala. Ainda assim, ele continua como os mentores do processo de orientação vocacional profissional são os pais. Os pais, né, nós vamos recuar, por exemplo, que é a primeira instituição. Os pais, a primeira instituição de contato do aluno ainda filho. Depois, quando ele sai para a rua dando os primeiros passos, ele tem um jardim da infância. Jardim da infância, podemos aqui fazer referência às creches, que os berçários, onde a gente deixa as nossas crianças para cuidá-los dos 6 meses até os 5 anos. 5 anos. 5 anos, porque 6 anos ele já vai para a escola. E depois temos aqui o ensino primário, onde vai ter contato a nossa criança com os professores. Mas não são só esses modelos. Hoje, com as TICs, né, a tecnologia, temos a internet como um modelador também que promove, ensina-nos alguma coisa. Não vamos esquecer, hoje temos o quarto poder, que é o poder das tecnologias. Esse sim também pode transformar um indivíduo profissional, pode capacitar. Então, na abordagem da orientação vocacional e profissional, é importante a gente ter atenção a esses modelos. E não só, ao longo da nossa abordagem, vamos aqui descortinar ainda outros aspectos da orientação vocacional profissional. Muito bem. Vamos também aqui passar a nossa palavra ao Dr. Otávio dos Santos. O que lhe apraz falar sobre... Aí o Francisco e também o Lionel já fizeram aqui a menção da importância que tem a orientação vocacional, e esteve aqui também o Lionel a ir buscar os elementos preponderantes que são algumas vezes referências. Eu perguntaria-lhe qual deve ser a importância, ou que importância tem na vida de um indivíduo, na construção da identidade de um determinado indivíduo. Mais uma vez, boa tarde a todos. Desculpa. Sim, nessa vertente eu vou compilar o que o meu colega Francisco e o Leonel ora falaram. Porque que a orientação vocacional tem extrema importância no desenvolvimento profissional do indivíduo. Ora, como os meus antecessores disseram, né? Você já nasce nato, já nasce com alguma vocação. É claro, na vida todos nós somos orientados, querendo ou não. Por isso é que existem os modelos, tanto da sociedade como da família. É claro, da família são os primeiros, né? Porque a sociologia defende que a família é o primeiro núcleo social. Então, quando nós estamos inseridos numa sociedade, embora você tenha já a tua vocação nata, mas é necessário orientação. Quando falamos de orientação, na verdade estamos a falar de um guia. Tu até já podes ter a vocação de ser um jogador de futebol, ser um mecânico. Mas ou a vontade. Ou a vontade, no caso, sim. Vontade, exatamente, porque você vê teu pai sempre a consertar carros, a consertar motos, mas vai ser necessário alguém que te orienta. Não, apesar de você saber mexer nessa chave ou naquela ferramenta, mas o teu forte não é esse. Porque quando você vai jogar futebol, você joga melhor do que você consertar esse carro. Então, aí é onde que entra a orientação vocacional. Então, é extremamente importante que todo indivíduo,
todo ser social ou sociável precisa sim de uma orientação vocacional. Muito bem. Na escolha, e esta pergunta é para os três, não vou dirigir a cada um de vocês. Quem puder contribuir, por favor, atire. Eu estou agora a tentar cingir-me naquilo que é, e falei dos pais por causa mesmo daquelas figuras que acabam não sendo exemplos. Olha que há pais, eu já trago esse exemplo há muito tempo, há pais que nascem filhos gêmeos, que um sai bêbado tal como o pai, o outro nem tanto, acaba saindo um engenheiro. Portanto, acabamos por ver que não teve o pai como modelo. E eu pergunto, que importância tem? Eu volto a repetir essa questão, não é? Porque muitas vezes, e nós tivemos aí recentemente a receber os pais para poderem levar os boletins dos filhos, e houve uma situação que uma menina disse: mamãe, essas negativas é mesmo por tua causa. Eu quis ser jornalista, mas a mamãe disse que enfermagem é um bom curso. A mãe ficou ali algum tempo calada. Antes mesmo de poder responder, ela ficou quase sem jeito algum, e depois justificou dizendo que, pronto, de facto, não era o que realmente eu queria que você fizesse, mas eu passei a minha experiência atendendo o conhecimento do mercado. Então, e eu aí pergunto, qual é a responsabilidade que os pais têm e qual deve ser o posicionamento dos pais ao interferirem na escolha da profissão do filho? Meu ilustre jornalista Dário dos Santos, eu gostava de abordar este assunto começando por uma frase em latim que habitualmente temos usado: Creciti negredios parva juventas viros, que significa é dos meninos que se fazem os homens. A partir deste princípio, eu quero aflorar que muitos indivíduos tornam-se muitas vezes influência de outras pessoas. Não necessariamente que o pai, sendo um alcoólatra, necessariamente o filho será um alcoólatra, porque existem referências e modelos. Se porventura a mente do indivíduo, porque o nosso sistema, a nossa mente está subdividida em dois sistemas, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, a partir desses dois sistemas, nervoso central e o periférico, existem informações que vão entrar no sistema nervoso periférico e não vão estar fixo na mente do indivíduo. Significa, se o pai tiver a transmitir um modelo negativo ao filho e pairar apenas no sistema nervoso periférico, o indivíduo não vai se tornar aquilo que o pai está a querer transmitir, porque tudo é informação. Nós em ABA, que é análise do comportamento aplicado, isto é psicologia, nós temos dito que tudo é comportamento, até o andar é comportamento, falar é comportamento, escrever, tudo é comportamento. A partir disto, nós queremos aqui acrescer de que muitas vezes as influências dos pais precisam, na verdade, ter uma certa direção. O pai não precisa necessariamente obrigar o filho a ser alguma coisa, mas precisa ajudar o filho a descobrir o seu verdadeiro potencial, quer dizer, a atingir verdadeiramente a sua posição. Porque se o filho tiver, por exemplo, o desejo de ser advogado, claro, o pai deverá ajudar, mostrando-lhe referências para poder atingir o seu, digamos, o cume, que é aquilo que é a pretensão do filho. E claro, muitas vezes, alguns pais, por não terem esta habilidade, ou não terem atingido o seu próprio potencial, então chegam muitas vezes a extremos. É fundamental também compreender que, como sempre dizem os latinos, não é? Eles sempre dizem: nimis aqua in capite, barba qua patitureste. Muita água na cabeça quem sofre a barba. E as influências negativas do pai ou da mãe, se forem constantes ao filho, obviamente haverão consequências drásticas. Quem vai sofrer não é só o filho. Assim mesmo. Existem sofrimentos que nós pensamos que só nós é que estamos a sofrer. Há sofrimento que você está a passar, mas automaticamente acaba afetando outras pessoas, circunvizinhas. Quer dizer que o mal que tu tiveres a cometer, não estarás a cometer só para ti, ou o teu prejuízo não é só teu prejuízo, poderá ser prejuízo para pessoas também. A abordagem está interessante, e se entrarmos aqui no campo da psicologia social, psicologia do desenvolvimento, de Sigmund Freud e outros precursores como Jean Piaget,
vamos nos desviar daquilo que é orientação vocacional e profissional. E eu aqui quero chamar uma atenção. Quando estamos a falar da orientação vocacional e profissional, não estamos a falar só do aluno, estamos a falar também do professor. O professor também acaba sendo modelado na orientação vocacional profissional. Primeiro, vamos aqui ainda abordar quem deve dar orientação vocacional profissional. Primeiro, a orientação vocacional profissional deve ser dada por um psicólogo escolar. Ou pode ser um psicopedagogo. Um psicopedagogo. Em outros casos, qualquer profissional pode dar a orientação vocacional e profissional. Mas não só. É importante falar aqui. O Dr. Carlinhos Assala, ainda em uma entrevista em 2017, em julho, ele falava que um país não deve depender da ciência alheia. O que isso significa? Antes de falarmos dos pais, nós temos que olhar no nosso sistema de ensino e aprendizagem. Porque o que acontece aqui em Angola, parece que nós não temos os orientadores nos seus devidos lugares. Por exemplo, os nossos alunos da 12ª classe, 13ª ensino superior, só escutam de orientador no fim do ano letivo, para as defesas da TCC e a monografia. O orientador deve aparecer sempre, mas antes disso deixa ainda falar como está estruturado o nosso sistema de ensino para vermos se há necessidade de um orientador profissional. Bem, o nosso sistema de ensino está formado do início, né? Jardim da infância, ensino primário, ensino secundário e depois ensino superior. Acredito que todos nós aqui não vimos um orientador nas nossas vidas, mas nos encontramos na área da psicologia, do jornalismo, e temos aqui o nosso especialista em língua portuguesa, Otávio dos Santos. Então, o nosso sistema de ensino parece descortina-se um pouco da realidade do orientador. Já notaram a febre que está a ter em Angola de todo mundo estudar só ciências da saúde? Mas isso... Parece que há uma falta de orientadores. Porque as pessoas, por que vão noutras áreas, vão na área de saúde e não nas outras áreas? Não estamos a falar que em outras áreas não temos técnicos, mas estamos a notar, eu chamo isso de um fenômeno social, uma escassez galopante em outras áreas da administração, contabilidade. Mas também, Leonel, não é por causa do que a sociedade tem para oferecer? Não é por causa falar da sociedade, vamos falar do sistema de ensino angolano. Ou seja, quem estuda engenharia terá dificuldade em encontrar o primeiro emprego. Mas quem faz saúde e pedagogia tem a facilidade de trabalhar em um centro técnico de saúde, lecionar em uma escola, ou até mesmo os concursos públicos são direcionados à saúde e à educação. Logo, o meu pai, a minha mãe, os meus encarregados vão orientar-me naquilo onde tem maior saída. Mas a pergunta é, será que em outras áreas não há saída? Há sim saída. O nosso sistema está tão fechado que destrói a mentalidade dos docente e discente que vai fazer saúde. Não é à toa que até há cursos que parece que vão fechar já. Então não vamos olhar só o pai como o orientador. Todos do processo de ensino e aprendizagem são orientadores. Todos, porque até não esquece que ia dizer, não esquece que ia dizer, no desporto falamos de olheiro. O olheiro é o orientador. Quem viu Messi, quem viu Cristiano, quem viu Thiago Azulão, quem viu os jogadores e os colocou no níveis do profissional foi alguém. Então todas as áreas têm orientador. Um minuto. O Leonel acredita em termos diferentes, está a faltar os profissionais, não é? Que vão trabalhar para a formação ou para a orientação dos indivíduos. Neste caso, as famílias estão simplesmente a tirar os filhos ainda ali onde eles acreditam que tem maior saída, primeiro emprego. Assim mesmo. É a situação, é a realidade do país. Logo, permitam-me. Sim, como disse o Dário, né, perguntou, e aliás, o Dário deu um exemplo, que ao encarregado que foi à reunião e viu, a filha justificou que a negativa que ele tem é devido à mãe, porque a mãe aconselhou a fazer um curso que ela não queria. Mas eu aí pego um pouquinho ao Francisco, que o pai
nesse caso, não é orientador vocacional da filha. Com certeza. O pai, simplesmente a mãe, pediu ou exigiu, vamos mesmo dizer assim, o pai foi imperativo em dizer, não, tu tens que fazer saúde, mas não é um orientador vocacional. Porque estamos a falar do orientador vocacional, é aquele que olha para si. São